do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Voltando aqui para gravar, que é para alimentar as outras ovelhas, né? É a preocupação do pastor em alimentar as ovelhas. Então, a mensagem que se dá aqui, depois manda em vídeo para os irmãos que não podem vir, congregações. Sabe que os irmãos agradecem muito quando eu mando um vídeo, gravo uma palavra, tem irmãos idosos, é uma felicidade tremenda. Queridos, bom estarmos na presença do Senhor, juntos para glorificarmos a Deus. Estarmos na presença do Senhor, juntos em comunhão, é sempre motivo de alegria. Quando eu entro na igreja e vejo o teu rosto, e vejo você orando, cantando, sentindo a presença de Deus, isso é edificante, isso é muito importante. Nós vamos trazer uma reflexão baseada no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 24. Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 24. Glória a Deus. Quem encontrou Atos dos Apóstolos, é o texto, capítulo 20, versículo 24. Quem encontrou, vamos ler então a palavra do Senhor. Amém. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vou repetir. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Poder sentar no nome de Jesus. Queridos, a reflexão que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, nesse tempozinho de 15 minutos mais ou menos, pois depois teremos um outro assunto a tratar com os irmãos, é falar sobre propósito na vida. Nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus. Esse reino de Deus, ele tem a sua cultura, tem a sua missão, sua visão e seus valores. E quando Jesus nos alcançou com um plano redentor, ele agora nos inseriu neste seu reino. Porque aqui nós chamamos de ser cristãos, ser crente, ser discípulos do Senhor Jesus. E entendermos que cada um de nós, Deus tem um plano específico, Deus tem uma obra específica. Nenhum de nós estamos voando, vamos dizer assim, na igreja. Nenhum de nós está aqui sem saber por que eu estou aqui. Todos têm um propósito. Você tem um propósito, ou melhor, você deve ter um propósito no reino de Deus. Você não pode viver a vida sem entender o propósito de Deus. E é isso que determina na nossa vida o nosso crescimento. Aí esse texto que lemos, a gente pega como exemplo o apóstolo Paulo,
Quem era o apóstolo Paulo? Fariseu, discípulo de Gamaliel, poliglota, homem estudado, tremendamente ousado, zeloso da lei de Moisés, zeloso de Deus, mas não entendia o propósito de Deus para a vida dele. E por causa disso perseguiu a igreja, massacrou muitos discípulos de Jesus, até que um dia Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. E Jesus se revelou para Saulo, dizendo: Saulo, em outras palavras, eu tenho um propósito para a sua vida. Se os irmãos lerem Atos capítulo 26, o versículo de número 15, 16, 17 e 18, os irmãos vão ver que Paulo agora está dando diante do rei Agripa o testemunho de como ele se converteu, e revelando para o rei Agripa o propósito de vida dele. E aí nós temos então que ele diz assim: então eu perguntei. No 14 ele fala: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: por que me persegue Saulo? Duro recalcitar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te. Ele estava caído, ele caiu. Aí Jesus vem e diz: levanta-te, e o que mais? Firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir, para te revelar o propósito que eu tenho na sua vida. E aí ele continua dizendo: ministro, testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrarei você do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos. Olha aí a lição de Paulo: abrir os olhos e converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que os gentios recebam eles a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí o 19, que é onde eu quero chegar, Paulo chega diante do rei Agripa e diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Jesus se revelou para Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, que é um nome hebraico e o outro nome grego. E aqui agora ele está diante do rei dando testemunho, revelando o propósito de vida dele. E quando Paulo está falando, se despedindo da igreja de Éfeso, ele justamente fala disso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é mais preciosa para mim. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou de sentido. Eu agora vivo um novo propósito. Eu vivi um propósito para a lei de fariseu, perseguidor da igreja, mas agora que eu me converti, eu agora sou obediente à visão celestial. Qual é o teu propósito, meu irmão de vida? Qual é o teu propósito? Você tem um propósito para a sua vida? Você tem um objetivo? Você tem um alvo na sua vida? O crente precisa entender qual é o seu propósito e investir nesse seu propósito. Gastar tempo nesse seu propósito e buscar crescer neste propósito, se desenvolver neste propósito. Paulo está dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então você recebeu de Deus, meu irmão, minha irmã, quando aceitou Jesus, você recebeu de Deus uma visão, você recebeu de Deus um ministério, você recebeu de Deus um propósito para a sua vida. E é nesse propósito que Deus investe em você.
Você não deve viver de qualquer maneira, não pode andar de qualquer maneira. Tem que entender que o seu propósito, eles têm que estar acima de tudo nesta vida. E por que eu estou falando disso também? Porque o cenário para a vida do apóstolo Paulo nunca foi fácil. Desde que ele se converteu em Damasco, ele começou a pregar, perseguiram, tentaram matar ele, ele teve que descer de um cesto pelo muro e fugir para Jerusalém. Depois ele foi para Tarso, ficou lá 14 anos, cerca de 14 anos, para depois ele vir se tornar um apóstolo lá em Atos 13. E a partir daí fez as suas 3 viagens missionárias, e por onde ele passou, ganhou muitas almas, fez milagre, prodígio, mas também recebeu muita pedrada, foi muito perseguido, foi muito angustiado, atribulado, desanimou várias vezes, se atribulou diversas vezes, consideraram ele morto muitas vezes por ser apedrejado. A vida dele não foi fácil. Talvez você olhe para a sua vida e fique dizendo: a minha vida não é fácil, a minha vida parece que não tem sentido, não tem graça, talvez a minha vida é isso aqui mesmo, Deus não olha para mim. Não, irmão, Deus tem um propósito para a sua vida, aleluia. Independente da circunstância, você tem que manter o olhar no propósito de Deus para a sua vida e não retroceder, pelo contrário, você deve prosseguir. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, de calamidade na saúde pública, com situações perturbadoras que angustiam a nossa alma, porque está tirando a nossa liberdade. As restrições estão bloqueando o nosso ir e vir para o nosso bem, de certa forma. Mas a gente que tem uma vida subir e descer, de comprar, vender, trabalhar, a gente não aguenta, as pessoas estão vivendo pânicos. Mas nós, como servos de Deus, somos diferentes. Sabe por quê? Porque nós temos um propósito. Independente da pandemia, independente da circunstância, viva o propósito de Deus para a sua alma e você vai conseguir vencer. Aleluia! Você vai conseguir passar por essa luta. Paulo tinha certeza do que lhe esperava lá na frente. Ele está revelando para a igreja de Éfeso que ele estaria sendo preso, acorrentado, seria julgado. E ele está revelando para a igreja. Teve até um profeta aqui que Deus usou para falar para Paulo que ele iria padecer muito ainda. Daqui para frente, Paulo, ele vai para Jerusalém. Lá Paulo é preso. Lá ele apela para César. Levam Paulo para um navio de Alexandria. Durante a navegação, Paulo sofre um naufrágio com todos daquela embarcação, mas não deixou de cumprir o seu propósito. Ele ganhou todos que estavam na embarcação para Jesus. Mais de 200 almas estavam ali. Ele ganhou todo mundo para Jesus, cumpriu o seu propósito. No meio do náufrago, Deus preparou a ilha de Malta. Aquele barco colidiu com as pedras, se quebrou todo, mas nenhuma alma se perdeu. Todos conseguiram se salvar na ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, Deus usou Paulo para ganhar toda aquela ilha para Jesus, cumprir o seu propósito. Não é a luta, não é a tribulação, irmão, que vai lhe impedir de você cumprir o seu propósito. Se você manter firme o seu olhar em Jesus, se você manter firme a sua fé em Jesus, se você viver apaixonado pelo seu propósito, você vai conseguir sobreviver. A gente tem visto aí alguns crentes, no modo geral, não nossos olhados na Bahia, no Brasil. Eu tenho conversado com alguns pastores, alguns desanimando, alguns desistindo da fé, outros que estão desviados voltando, e muitos que estão desviando. A gente está vendo uma bagunça no mundo espiritual muito grande, mas meu irmão, essa palavra é Deus falando comigo e com você, dizendo: mantenha o
seu olhar firme no propósito que eu tenho para você. Porque em meio à tribulação, Deus te faz prosperar. Em meio à guerra, Deus nos faz prosperar. Aleluia! Mas aí entra algo interessante. É a forma como você pensa, é a forma como você vê. Por isso que Paulo disse para o rei Agripa: não fui desobediente à visão. Qual tem sido a sua visão? O que mantinha Paulo animado, Paulo firme no propósito? Era a visão que ele tinha da chamada, a visão celestial. Quando as coisas estavam difíceis, Paulo lembrava da visão. Não, eu tenho uma visão, eu tenho um propósito. Quando você pensar em desanimar, meu irmão, lembre-se da visão. Lembre-se da experiência que você teve do novo nascimento. Lembre-se do dia que Jesus se revelou a você, lhe libertou, lhe perdoou, escreveu seu nome no livro da vida e colocou em você o Espírito Santo, e você experimentou da graça de Deus, do amor de Deus. Lembre-se desse dia. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2: e não nos conformeis com este, mas façais o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Há um pensamento de Deus sobre a tua vida. Deus diz para Jeremias: eu sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é a tua visão? Qual é o teu propósito? Em quem você está mantendo o seu olhar, os seus pensamentos? Aí Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 8, ele diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se isso é o que deve ocupar os vossos pensamentos. Venha nutrir a cada dia os seus pensamentos. Nutra os teus pensamentos. Elimine toda a toxina da sua mente, todo pensamento negativo, tudo aquilo que queira parar você de caminhar, parar você de avançar. Não fique olhando as circunstâncias à volta, porque as circunstâncias à sua volta é Deus permitido para provar a sua fé, a fim de que você avance. Não é para olhar para trás, é para avançar. Por isso que ele falou no capítulo 3 de Filipenses também: não que eu já tenha recebido, ou que eu já tenha obtido a perfeição, no versículo 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas o que é que eu faço? O que é que eu faço? Versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Tem que se esquecer das coisas que atrás ficam e olhar para frente. Esquecer o que está atrás, porque o teu passado só quer te arrastar para trás. Mas a visão e o propósito te eleva para frente, te mantém de pé, aleluia, seguindo em frente. Qual é o teu propósito de vida, meu irmão? Qual é a visão celestial que você está tendo? É nisso que você deve focar, é nisso que nós devemos nos prender a cada dia, aleluia. Ter propósito na vida é algo que eleva a cada um de nós como pessoa, como cidadãos, como servos de Deus.
Quem não tem um propósito na vida está perdendo tempo na vida. Não sabe para onde está indo. Qual é o teu propósito? Meu propósito é ir morar no céu. Não, meu propósito é servir a Deus. Isso é um dever. Isso é o que Deus tem para todos, mas qual é o teu propósito específico? Deus quer mais de você. Deus quer que você não tenha sua vida por preciosa. Feche os seus olhos, fica de pé. Deus está falando ao teu coração? Há um propósito de Deus. Deus está sempre falando isso aqui, com cada um de nós. Constantemente Deus volta a falar isso conosco. Qual é o teu propósito? Isso é tão forte, irmãos, que quando você determina no seu coração qual é o teu propósito no reino de Deus, aleluia, o mundo para você não serve mais, as tentações nem chega perto, pode até vir tentação, mas você vence ela. Por quê? Porque você tem um propósito. O desânimo bate a porta da tua mente e a tristeza vem, mas você lembra do propósito. Aleluia, eu tenho um propósito no reino de Deus, eu não posso parar. Aí vem as ervas daninhas, vem os maus pensamentos, vem as vozes contrárias, e você para, mas meu Deus, que confusão. Aí você lembra do propósito, aí você renuncia.
abençoar. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Senta só mais um pouquinho, por gentileza.